Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, muito boa noite, né? Seja muito bem-vindo a mais um encontro da quinzena da gestão comercial B2B. Sou Gustavo Campos, fundador do Ressignificando Vendas, e esse é o nosso terceiro encontro de uma jornada de 4 aulas que estamos construindo aqui juntos. Então vamos lá, 12 fundamentos. Vamos começar pelos básicos, tem 12, 5 na tela aí. Primeiro ponto, diagnóstico comercial de verdade. A maioria dos gestores olha o número no mês, faz uma leitura muito simples. Bateu ou não bateu a meta? Não dá para dizer que isso é gestão. Isso é constatação. O cara olhou o número no final e viu se bateu ou não bateu a meta. Gestor multiplicador, aquele que é construtor de previsibilidade, enxerga o que está além da meta, por trás desse número. Ele sabe responder onde o dinheiro entra de verdade aqui na empresa. Onde o funil está vazando. Em que etapa da venda está travando o nosso jogo? Qual o tipo de cliente compra mais rápido de nós, se a gente precisar acelerar vendas? Qual vendedor performa por método e qual depende de sorte? E qual tipo de cliente está respondendo melhor às nossas ofertas hoje? Então não dá para ficar analisando só faturamento. Faturamento é um indicador que a gente chama aqui de consequência, né? Ele é a consequência de alguma coisa. Por isso que a gente fala, processo que vende 100 mil, ele só entrega 100 mil. Por quê? Porque o 100 mil é consequência desse processo. A gente falou isso na aula 1 e 2. Não vamos se tornar repetitivo aqui. Então, eu tenho que entender da mecânica da geração da receita. E não só o faturamento, que é a receita. A mecânica da geração da receita. Esse é o ponto 1, que é a questão de diagnóstico comercial de verdade. Eu tenho que saber realmente o que está acontecendo. Segundo ponto, gestão por indicadores que importam. Enquanto umas empresas só medem faturamento, outras tentam medir tudo e têm indicadores demais. Eu acredito que tem que se medir o que realmente explica o resultado. Ajustado, evidente, para a realidade de mercado de cada um. Cada um vai ter suas peculiaridades. Mas aqui, por exemplo, a gente olha a produtividade por vendedor, faturamento por região, ticket médio que está se alcançando, o mix de oferta que está se vendendo, só de um produto, está vendendo todo o mix, está vendendo vários itens para a mesma pessoa, volume de oportunidades qualificadas. Então, eu tenho quantas empresas que estão qualificadas, ou seja, nós podemos fazer negócios com elas, pelo menos na nossa análise inicial. Positivação significa, assim, clientes que estão na nossa carteira, que a gente entrou em contato, que a gente conseguiu fazer uma venda nessa onda nova de produtos que a gente está lançando, por exemplo. Conversão por etapa, então eu tenho um funil com 6 etapas, e essas 6 etapas, elas têm porta de entrada e porta de fechamento bem nítida. Então, quando não está bem nítida, o cara acha que está numa região e não está. Então, a gente começa a fazer isso acontecer. Entrou mais gente aí, vamos lá. Entrou sim, né? Diego, Janderson, Lissandro, Marcos Fonseca. Então, a galera de sempre, eu vou dizer, né? Muitos aí de sempre que vão certamente receber depois esse presentão aí, que é a nossa revista de gestão comercial desta quinzena. Então, os indicadores, pessoal, não devem servir para explicar o passado. Eles devem servir para ajudar a construir o crescimento futuro que você está tendo. Tu olhar para ele e projetar assim, com isso daqui eu vou chegar lá. Ou com isso daqui, fazendo isso, né, esse processo, eu não chego lá. Mas eu medi o processo através dos indicadores. Número 3, construção da oferta. Ali. Esse é um ponto onde muita gente falha. Se o gestor não pode ser só um cobrador de meta, ele precisa entender profundamente o que está sendo vendido e como está sendo vendido. Nós estamos dizendo, né? O gestor não pode ser um cobrador de meta. Ele tem que entender profundamente outras coisas, que é o que está sendo vendido, como está sendo vendido. Porque se a oferta é fraca, o time vira refém de desconto, aí você se avalia aí, de insistência. Eu tenho que ligar 20 vezes, eu tenho que ir lá 50 vezes lá naquela empresa para fechar uma coisa. De improviso, quando o cara é recebido, ele improvisa. Demorou 20 contatos para o cara te receber. E aí, quando recebeu, tu não está pronto, tu improvisa. Então tem coisa errada.
nessa construção da oferta, aí tem coisa errada. Isso é um fundamento básico ainda. Então, para que isso não aconteça, o gestor precisa dominar algumas coisas. A dor principal do cliente, que varia um pouco, mas olha, existem umas dores finitas, se você trabalha de forma segmentada, nichada, né? Depois dessas dores, depois vem coisas muito particular, mas é uma dorzinha daí, que juntado com essa grande dor, dá um problema. Focar nessas grandes dores, pelo menos tu tá dentro do jogo do cara. A promessa comercial que a gente tem que dominar, o gestor tem que dominar, o que a gente promete, né? A prova de valor, como é que a gente prova essa promessa. Ah, tu me disse que o RV é a empresa que mais treina distribuidores do Brasil, então me prova. Então tá, eu vou lá, vamos ver só os depoimentos, então, lá no YouTube, vamos ver os 300 depoimentos que tem lá. Aí a gente vai vendo distribuidor tal, distribuidor tal, distribuidor tal. Te dou uma lista aqui dos distribuidores, liga para uns 10 deles. Isso é prova de valor. A urgência, tem que dominar a urgência, porque a meta tem um prazo para finalizar. Então, isso vai por camadas, ficando cada vez mais urgente. E o nosso jeito de fazer gestão, de conversar, vai mudando. O risco percebido, então tem que saber ser um bom administrador de risco, porque o risco faz parte do jogo. A argumentação de preço, eu tenho que saber falar de preço, não me apavorar com preço, não me apavorar e dizer que o meu produto custa, esse treinamento custa 400 mil. É um treinamento em compra para a sua equipe toda, vai ganhar isso. Não se apavorar assim, 400 mil, mas é muito dinheiro, tal. O cara não consegue dizer, não consegue defender. E também o gestor tem que dominar o empacotamento, toda a solução dele. Como que a gente embala tudo isso para o cliente. Embalar significa entrega, significa faturamento, significa CS, ou Customer Success, ou sucesso do cliente, ou qualquer coisa de pós-venda que você faça. Então, tem termos, tem método que você tem que embalar para este cliente. Então, venda ruim, pessoal, aqui a gente está falando de construção da oferta. A venda ruim não é problema, muitas vezes, de vendedor. É um problema de oferta fraca. E gestor que tem que organizar a oferta. Número 4 aqui, no nosso primeiro material de hoje aqui, que é o fundamento dos 12, começando pelos básicos. Roteiro de gestão da equipe. Agora vamos para pessoas, né? Agora estamos falando de pessoas, uma a uma. Aqui, muita gestão se perde. Gestor não é fiscal. Gestor é condutor. Gestor é orientador, é conduzir, orientar um método, né? E até mesmo para conduzir, exige método. Porque o cara tem que saber fazer depois que tu não tá. Então, se não tem método, ele não sabe repetir. Então, não pode ser uma conversa aleatória que tu tem com as pessoas. Não pode ser uma cobrança no improviso, uma um a um que tu faz com ele. Não pode ser, e aí, como é que tá as coisas? E o cara te conta e tu não sabe como é que tá as coisas. Tu tá descobrindo agora. Então, o gestor precisa dominar reunião 1 a 1 com foco em performance e atitude. Eu estou avaliando a tua performance e a tua atitude. Cobrança sem desgaste, na pressão certa, mas tem que ter pressão. Mas tem uma pressão que é certa para cada pessoa. Tem um jeito de dar pressão que ela motiva, tem um jeito que paralisa. O feedback específico e frequente, feedback não é bônus, tá? Feedback é gestão, você dá feedback específico para cada pessoa e frequente. Mas para ser específico, tem que saber o que está acontecendo. Tem que estar acompanhando a rotina, que é um outro tópico que o gestor precisa dominar. Desenvolvimento por lacuna de conhecimento ou habilidade. Então, não é tudo de uma vez. Primeiro eu vou te ensinar isso, depois eu vou te ensinar isso, depois eu vou te ensinar isso. Nós aqui na empresa, no RV aqui, para dar umas relações diretas para vocês, assim, para não ficar falando só. Nada que está aqui, a gente está falando de livro. A gente não escreve copiando livro, né? Porque se você achar o livro que fez isso aqui, aí você nos aponta, porque eu não conheço o cara nós copiando, porque a gente cria todo esse material aqui. Mas, desenvolvimento de lacuna que eu estava falando, um vendedor, para ser pleno aqui no RV, ele vai precisar de 1 ano. Antes disso, não consegue atingir o nível pleno, assim. Ele vai ser o nível júnior. Júnior, pleno e sênior, né? Júnior, pleno e sênior. A gente tem 10 níveis, não precisa ter nomes aqui. Tem 10 níveis. Mas
Os níveis iniciais são de uma característica júnior, mas ele consegue ter, é como se fosse o júnior A, o júnior B, o júnior C, o júnior D, ele vai subindo por algumas competências adquiridas. E ao subir, ele vai ganhando portfólio novo, ele vai ganhando coisa nova, e assim vai aumentando a chance de ele faturar mais. E para ele passar para ser de júnior para pleno, por exemplo, ele tem que estar faturando tanto, administrando uma carteira de tanto, tendo recompras de tanto, tendo uma fidelidade de tanto, ter passado por isso, dominar essas competências, ter essas atitudes. Então, existe um jogo bem claro que eu vou desenvolvendo o vendedor lacuna por lacuna. É isso que eu estou falando para vocês. Estou dando esse exemplo para dizer que é a obrigação do gestor montar isso e entregar isso, mesmo que não, o vendedor não saiba direito onde é que ele está, mas ele sabe que está sendo conduzido por você. Correção de comportamento, o gestor também precisa dominar. Então, é o gestor que tem que dominar a rotina da gestão e da equipe. E o último dos fundamentos básicos para a gente ir para os avançados, aqui está o ponto que conecta tudo, a execução. Porque ideias sem execução, ou seja, ideias de gestão sem execução não vale nada. O gestor precisa sustentar uma cadência. Ele precisa, a cadência de prospecção, a cadência de follow-up, a cadência de reuniões, a cadência de pipeline, a cadência de treinamento, a cadência de forecast. São termos que a gente usa aqui, você pode usar outros, não tem problema, mas entenda que esses termos significam colunas verticais de assuntos que consomem tempo, mas eles têm que ter cadência. Isso aqui é uma vez por mês, isso aqui é uma vez por semana, isso aqui é todo dia. Eu tenho uma conversa todo dia com a equipe, a gente chama de daily, de diárias, né, diariamente. Então é daily, então a gente tem uma conversa, eu tenho uma conversa com a equipe todo dia de manhã, à distância. Não estou fisicamente na empresa muitas vezes, então à distância, mas ela sai, raramente ela não sai. Ela sai. Por quê? Porque faz parte da obrigação que eu defino para mim fazer. Então, o resultado previsível, ele não nasce de uma inspiração, inspirado. Não, ele nasce de uma repetição bem feita. Beleza? Então esse aqui é o nosso 5 pontos dos 12 fundamentos, 5 que são básicos. E muita gente se atrapalha nos básicos e quer ir para o avançado. Agora, presta atenção aqui. Esses são 5 pontos básicos, mas não é o básico comum também. Não é assim, esse é básico demais. Tu não achou isso básico demais, porque esse básico já tem uma certa mérito. Tem gestor que não sabe nem quais são os 5, então perdidaço. E aí não tem mérito nenhum. Mas existe um nível acima disso, né? Um nível onde o gestor deixa de só operar e começa a escalar o resultado de verdade. Lembra da altitude que eu falei? É exatamente aqui que a maioria dos gestores bons param. O cara é bom e parou. Porque para continuar a partir daqui, eu tenho que defender um outro nível de gestão. Então vamos ver o que os gestores, o que separa, né? Os gestores comuns daqueles que escalam resultados que ganham a altitude. E vou botar de novo, então, o nosso material aqui com os avançados, para finalizar os nossos 12. E eu vou comentando um a um, e depois, quem assistiu as 4 aulas, né, não precisa copiar, tal. Se você quiser tirar print da tela, tira, não tem problema. Você pode receber isso aqui em alta resolução, para imprimir, para ter no celular, para consultar a qualquer momento. Não precisa ficar tirando fotinho bagunçada depois. Eu te entrego num baita documento de PDF, tu pode fazer um trabalho depois de treinamento com isso, com a tua equipe aí. Então, número 6, eles redesenham o jogo. Estou falando agora de avançadas. Entre o básico e o avançado tem um caminho, que eu não estou explorando aqui. Mas a gente não sai do básico para o avançado. A gente sai do básico, depois a gente pega um meio campo, assim, que vai ganhando bastante força, energia, experiência, e aí um dia eu começo a entrar no que eu estou chamando de avançado. Mas a minha provocação é os gestores comuns dos vendedores, dos gestores de elite aqui. Então, eu estou dando passo de básico para avançado. Então, eles redesenham o jogo, esses caras de elite. Não só gerenciam o time. Gestor comum melhora o que existe. Já existia isso, eu estou melhorando. Gestor multiplicador, que a gente chama aqui, que é os top, os elite, ele questiona o que existe para melhorar. Às vezes a gente não gosta dos questionamentos, mas é importante. Ele olha para a operação e se pergunta assim, esse modelo de venda ainda faz sentido? Faz sentido essa coisa de o cara pegar um carro de manhã e visitar 15 caras aí, um lá, outro aqui, outro volta e vai. A gente está vendendo para um cliente certo? Quem está comprando de nós? Estamos vendendo para o cliente certo?
O nosso funil de vendas, né, do conhecer o cliente até o fechamento pós-venda, ele foi desenhado para conversão ou só para controle? Tu olha o CRM, eu não tenho CRM, já é um problema, não está no avançado. Não tem CRM, não tem problema nenhum. A tua empresa é pequena, vai sem CRM. Mas a empresa é grande, eu não tenho CRM. Então, com certeza, ó, meu amigo aqui, com certeza, se você instalar essas práticas dos 12, essas duas folhas que eu vou dizer para vocês, essas práticas aqui, num sistema de CRM, vai vender o dobro. Não vai ser no mês seguinte. Mas o processo vai empurrar para vender o dobro. Porque um funil bem desenhado para conversão, não para controle. Quem tem controle é assim, põe o CRM e depois começa. Esse cliente aqui, ó, ele tá mais de 3 semanas parado aqui. O que tu fez? O cara nem deu vontade de olhar, porque ele podia olhar e ver o que o cara fez, mas nem deu, ele pergunta, ele liga. É controle. Então não vai dar certo. Tem que ser para conversão. Olha, esse cliente aqui faz um tempo que está parado aqui na qualificação. O que está faltando para a gente levar ele para uma conversa significativa, que no nosso caso é o próximo nível de qualificação para conversas significativas. O que significa isso? Não é para agora que a gente vai falar disso. Não quero me desviar muito, tem muito conteúdo aqui. Mas é importante o cara saber o que precisa para converter de uma etapa para outra. E essa é a questão que não estou controlando. Eu estou perguntando o que falta, o que eu preciso, que eu posso te ajudar para tirar esse cara daqui e levar para lá. Então, o vendedor está vendendo ou está só respondendo demanda? Então, tudo isso a gente está querendo redesenhar o jogo. Então, o gestor que multiplica, ele mexe na arquitetura comercial, que envolve processo, envolve gente, não só na cobrança do time. Número 7, eles constroem tese comercial, não só processo. É uma tese. Tese tem uma assinatura. A gente fala assim, qual é a tua assinatura do mercado? É essa. Quando nós, ressignificando vendas, a gente tem uma assinatura do mercado, que obrigatoriamente passa pela aceleração de vendas, mas de um jeito muito peculiar, mexendo com a mentalidade do guerreiro, que a gente chama, e aí vai. Os depoimentos que eu estou botando no início de cada nossa aula aqui, são de diversos cursos, mas de gestão, que as pessoas fazem para vocês verem o impacto que dá. Este método, chamado RV2X. Então, a maioria dos gestores, eles operam sem tese nenhuma. Só executam, não assinam nada. É o que estão fazendo, eu continuo. Mas é um controle mesmo, fiscal. Segue o fluxo, cobra o time, acompanha o número. Mas gestor multiplicador tem clareza estratégica. Ele sabe responder, né? Quem é o cliente que mais gera resultado aqui nesse jogo? Na tua carteira, na tua semana, no teu dia. Qual é a oferta maior, tem maior margem e menor atrito para a gente vender? Talvez sejam essas duas variáveis, menor atrito e margem, talvez seja um gráfico legal de você montar suas ofertas e entender. Ó, isso aqui tem uma margem e não tem nenhum atrito para vender, ou seja, nós estamos isolados no mercado. Só que ninguém faz isso. Qual canal traz mais clientes? É o canal A, o canal B, o canal C? É esse tipo de loja, esse tipo de indústria? Qual discurso reduz a objeção de preço? Quem é o vendedor que diz assim, ó, eu não sofro objeção de preço, então vamos treinar contigo, vamos gravar tuas apresentações, vamos ver como é que tu faz, porque a gente precisa ensinar os outros que só sofrem objeção de preço. Onde que o valor vence o preço aqui na nossa oferta? Então, sem isso, a gestão vira rotina com planilha. Aí fica um jogo difícil. O gestor se transforma num analista chato. Número 8. Das nossas práticas avançadas aqui. Quem está chegando agora, já falei estou falando já de 12, né? Aqui é a segunda página. Mas você pode receber tudo, todas elas, só vendo as 4 aulas nossas, né? A gente está avisando no grupo os replay, tu recebe tudo. Então, eles sabem diferenciar problema de execução de treinamento, né? Versus problema de oferta. Então, eles balanceiam isso. Qual é o problema de execução que eu tenho que treinar, né? E qual é o problema de oferta que eu tenho que desenvolver, estrategiar. Então, este aqui é um divisor de nível mesmo. Gestor mediano vê a venda cair, culpa o vendedor, cobra mais o time. Gestor multiplicador avalia o que está acontecendo, diagnostica a causa do que está acontecendo, a causa real do que está acontecendo. Ele não tenta buscar o nome de uma pessoa, ele tenta buscar o nome de uma causa. É diferente. Quando você vai atrás da causa e não da pessoa, porque a intenção vai definir o teu processo.
de gestão. Então, por que às vezes o problema é, tá, dessa nossa história, porque às vezes o problema ele é um discurso, ele é uma abordagem que tem que ser feita, ele é uma negociação diferente, ele é uma prospecção. Quando tem contatos importantes, e eu dou, aqui, pessoal, a gente está num meio didático, eu sempre trago algum exemplo nosso aqui, porque a realidade nossa é muito a realidade brasileira de quem está fazendo negócio nesse mercado brasileiro e não está vendo o livro sendo escrito há 10 anos atrás e traduzido agora para o Brasil e estou tirando de lá. Não, está defasado total. Nós estamos falando do que acontece. Então, em negociações, nós aqui, e você pode espelhar se para vocês é importante, no dia, quando alguém da equipe tem uma conta muito importante, a gente faz um role play. Role play é como se fosse um teatro. Pode ser comigo, pode ser com o gestor, mas eu gosto de fazer algumas vezes. A pessoa me diz assim, qual é o teu perfil? Eu pergunto para ela, né, qual é o perfil do cliente que você vai a falar hoje? Nós treinamos eles num perfil, que está numa ficha aqui, e essa ficha todo mundo é treinado para responder, ele é desse tipo. Então eu vou interpretar um cliente desse tipo. Vou ler o CRM que tu anotou, vou ver o site do cara, já sei mais ou menos o que ele está, agora eu vou interpretar ele e você me liga, ou você vai fazer um meet. Não um meet, então você faz um meet comigo agora. É na plataforma que ele vai marcar com o cliente. E a gente faz um treino dessa ação que ele vai fazer algumas horas antes do que a ação. E meia hora antes, ele tem que parar tudo que está fazendo e treinar. Por quê? Porque aquela coisa, se for bem feita, significa o ganho do dia inteiro. Então, se foi isso, ele identificou isso no dia, esse é o tempo dedicado para uma única coisa. Então, eu disse que talvez o problema não se resolve com discurso, uma abordagem, negociação, uma prospecção diferente, mas muitas vezes também é uma questão de posicionamento, como é que tu te posiciona, como é que tu diz as coisas, né? Como é que tu defende isso, como é que tu apresenta uma proposta, como é que tu faz a proposta, como é que tu precifica ela, como é que tu segmenta as ideias e os públicos para cada ideia, as dores do cliente relaciona com os teus produtos, como é que tu classifica o mercado errado que tu tá e diz assim, não, esse mercado não serve para nós, a gente não está conseguindo fazer venda porque não é nosso. É uma promessa fraca, aqui tem uma promessa fraca nessa linha, temos que melhorar. Então, quem cobra sem diagnosticar, pressiona no lugar errado. Então, esse é o nosso grande número 8. Esse número 8 aí poderia ser uma lâmina sozinha, com várias explicações aqui, porque ele é muito importante mesmo. Número 9, vamos lá comigo. Eles transformam o comercial em máquina de aprendizagem. Eu gosto disso. Porque eu acho que o que te separa do teu dobro, o dobro do que tu está fazendo de resultado, só tem uma coisa que separa. Não é vontade, não é força de vontade, não é ambição, não é motivação, não é horas de trabalho, é o como você chega lá. Então, quando o gestor pega para ele essa prática avançada de transformar o comercial, cada vendedor, numa máquina de aprender, isso significa que, ao aprender coisas novas, eu estou melhor no dia de amanhã. Eu estou melhor depois de amanhã. Eu estou melhor na semana que vem. Cada dia que passa, eu estou melhor, porque, incrível que pareça, o nosso cérebro consegue melhorar ao longo da vida. Eu consigo melhorar ele. O nosso corpo pode ir definhando, pode ficar velho, pode ficar fraco, pode ficar com alguma dor aqui e ali, mas o cérebro bem alimentado desde o início, bem cuidado desde o início e abusado de pensamentos, ele vai ficando uma máquina engenhosa. Então, a gente precisa trabalhar, pelo menos no nosso período útil de trabalho, essa força da máquina cerebral, né? De aprender e aplicar. Muitas equipes repetem um erro que bloqueia o crescimento. Perdem venda, seguem continuando, ganham venda e não sabem por que ganham venda e seguem vendendo. Então, cada venda, cada objeção, cada ciclo fechado deve criar uma certa inteligência. O gestor precisa criar um sistema para responder, né? Por que ganhamos essa competição aqui ou esse pedido? Por que perdemos? O que mais aparece em objeções? O que o cliente realmente valoriza? O que acelera a decisão do cliente? O que gera o travamento do cliente? Como que uma venda vira uma inteligência? Então, quem aprende mais rápido essas questões, cresce mais rápido, se torna um gestor melhor, ensina, bate meta, vira um ícone no seu segmento, uma assinatura. Depois, Bruno Santos deu boa noite aí. Boa noite, então, Bruno. Vamos lá.
Vamos para o 10º. Eles pensam receita como portfólio. Pensam receita como portfólio. Não como produto único, não. Aqui está um ponto muito pouco explorado. A maioria dos gestores, ele pensa a receita como vender mais. Mas gestor avançado, ele pensa em arquitetura de receita. Ele entende que o crescimento pode vir de um upsell, um termo aqui para eu vou vender para ele um item de maior valor agregado, do saído de 100 para 1.000, por exemplo, é um upsell. Um cross-sell é uma venda cruzada, ele me comprou esse produto, me comprou essa palestra, o livro faz parte da palestra, é um cross-sell, estou falando no meu caso aqui, né? Então, vende a palestra e o livro, porque a venda cruzada precisa dos dois. Recorrência, então está sempre comprando. Renovação, sempre comprando coisa nova, como a gente está oferecendo aqui. Tem vários alunos, né, aqui dos meus cursos anteriores, e tem alunos dos cursos anteriores que já são agora alunos do novo curso que a gente está lançando de gestão, que eu estou apresentando no final de cada aula. Para quem nunca viu, né, fica aí e assiste até o final, que eu vou apresentar um curso de gestão comercial ao final. Apresentei na aula 1, na aula 2, na aula 13 e vai ter na aula 4 também, um finalzinho para eu apresentar a vocês isso daí. Mas sempre entregando uma excelente aula antes. Me preocupo com isso antes de tudo. Beleza? Então, vamos lá. Se ele só vende, o gestor, uma porta de entrada, por exemplo, ele fica dependente de um volume bruto, né? Eu vendo esse produto aqui, que é o meu produto mais barato, eu preciso vender um caminhão para ele. Se for em meses, por exemplo, eu preciso vender 6 meses de trabalho para ele. Mas se ele desenha uma escala de valor, a empresa cresce com mais eficiência. Ele me compra esse produto está atrelado num upsell, num cross-sell, numa recorrência, numa renovação, numa expansão, num produto premium, num serviço complementar. Então, tenho vários caminhos que eu posso oferecer, não é empurrar para o cliente, ninguém empurra nada aqui, não. É oferecer um portfólio com opções para aquele cara que quer ser atendido 1 a 1 ter condição. E para aquele que hoje precisa só conhecer, ter opção. Então, é isso que o gestor modela. Então, número 11, eles dominam a arte de aumentar o ticket sem matar a conversão. Não é simplesmente vender mais caro, não, de forma bruta. É construir um contexto para o cliente comprar melhor. Então, o gestor, ele precisa entender o quê? Quando eu vou subir o meu ticket? Estou cobrando 100 por isso. Quando que é a hora de cobrar 120? Ah, quando a inflação vier... Não, esse é outro fator, cara. Isso é correção monetária. Eu não estou falando disso aí. Estou falando assim, esse produto que está em 100, ele já agregou valor suficiente para agora custar 120? E o povo achar ainda, os meus clientes, né, que está barato isso? A impressão, não é assim, eu falo que está barato, às vezes a pessoa confunde, né, barato com ruim. Não é isso, é um custo-benefício. Pelo menos o meu jogo, eu gosto disso. Eu gosto de oferecer uma oferta e a pessoa achar que é um excelente custo-benefício. Por quê? Porque eu me esforço para isso. Eu digo para a pessoa assim, você vai pagar R$ 1.000, mas olha que eu vou te dar, vou fazer isso, vou te entregar isso. A gente entrega muito mais coisa para a pessoa ficar muito confortável na hora de consumir um produto nosso e depois comprar outro, e comprar outro, e comprar outro, e cada compra está valendo a pena. Se a gente não se preocupar com isso, a gente não tem cliente para o resto da vida. Vai secar a fonte. Então, o gestor precisa entender, né? Quando subir o ticket, como apresentar valor, como reposicionar o mix. Daqui a pouco esse produto cansou, tem que fazer outro. Por que a gente muda, às vezes, de produto? Porque esse produto cansou. Eu já atualizei. Não, agora é hora de um novo. Parou com ele, vamos para o novo. É o que a gente fez agora. Paramos com as 14 turmas anteriores, vamos fazer uma 15ª turma nova, 0, 100%. Tudo remodelado. Novo nome. Então, reposicionamento de mix. Vou reposicionar, esse aqui vai subir, esse aqui vai subir, esse aqui vai ficar assim. E assim eu vou montando a nossa oferta a cada ano. Como estruturar pacotes é importante, né? As pessoas valorizam, e quem sabe trabalhar com pacotes, pacotes assim, combos, pacotes, né? Composições, é importante, mesmo serviço, tá? Mesmo venda complexa, é importante trabalhar com isso. Como proteger margem, é importante o gestor dominar, como evitar desconforto automático, o cara faz uma oferta e gera um desconforto, e tem que corrigir já. Ele gera a objeção do próprio papo, porque ele não defendeu o valor, não protegeu margem, não fez alguma coisa que o cliente valoriza. Então, multiplicar resultado não é só vender mais, não, é vender melhor.
E o 12º, desse nosso jogo aqui, eles operam por alavancas, não por esforço. Então, é um dos pontos mais importantes, entender a alavanca, né? A alavanca é aquela coisa que tu pode mover um objeto extremamente pesado, sendo uma pessoa bem fraquinha, mas através do processo de alavanca. Então, o gestor multiplicador escolhe o que move o jogo. Ele sabe que a equipe dele precisa disso. E aí ele põe uma alavanca nisso e todo mês ele oferece essa prática. Então, o resultado grande, ele vem de poucas alavancas utilizadas para aumentar a conversão, para aumentar o ticket, alavanca para reduzir o ciclo de venda, alavanca para aumentar a taxa de recompra, alavanca para aumentar a previsibilidade do jogo, alavanca para tornar a oferta mais irresistível. Então, a gente vem falando de várias coisas aqui nessa aula que, neste ponto, se tornam alavanca. Só que, é claro, na sua empresa, eu não sei precisar aqui à distância, eu não sou vidente, né? Eu não consigo jogar uma bola aqui de cristal, ou jogar os búzios aqui e ler, não sei fazer isso. E não sei se alguém saberia fazer em gestão, mas a gestão, lembra das primeiras que eu falei aqui, dos fundamentos básicos, precisa de um diagnóstico concreto ali, você saber onde está e botar nome no culpado, que é a causa, não a pessoa. E a partir desses nomes, a gente trabalhar as alavancas. Então, o gestor estratégico não tenta resolver tudo ao mesmo tempo, ele escolhe a alavanca com maior impacto e atua com obsessão nessa alavanca. Então, essas foram as 12, tá? Básicas e avançadas. Se você olhar tudo que eu te mostrei até aqui, fica claro que existe um padrão, né? Tem um padrão dessa nova gestão. Essa é mais fluido, não é tão estanque assim de informação. Sabe? Agora eu fiz meu planejamento, agora eu vou executar o planejamento, agora eu vou revisar o planejamento. Não é assim tão fases, né? Ele é mais fluido. Então, gestores comuns trabalham mais, focados muito na execução das coisas, enquanto gestores multiplicadores, que a gente está falando aqui, né? Eles pensam melhor, eles são mais estratégicos com o tempo. E olha o mapa da gestão que multiplica resultados. Deixa eu botar para vocês aqui. Adicionar ao palco. Aí, ó. Tem 6 passos aqui. Vamos ver alguns detalhes deles, tá? É como a gente conduz a lógica. Tu tem que entender a lógica para fazer uma gestão diferente. Então, agora, depois de tudo que a gente viu até aqui, talvez esteja passando uma pergunta aqui pela tua cabecinha aí, né? Tá, mas o que exatamente eu deveria estar fazendo diferente, então? Tu está falando que vai piorar se não fizer nada diferente. Então, o que está fazendo diferente? Porque aqui está um ponto importante, né? Todo gestor que cresce de verdade, ele passa por um processo. Esse processo não é aleatório, não é sorte, não. Ele tem uma sequência, ele tem uma lógica, ele tem um mapa. Para falar uma palavra mais simples, né? Ele deixa eu te mostrar aqui de uma forma sintética esse mapa, para você entender os passos, né? Tem empresas que vão ter mais passos, vão detalhar mais isso, né? Mas de forma lógica, simples, para você entender, o que está na tela ajuda bastante. Toda evolução em gestão, comercial, ele passa por algumas etapas. E a primeira, nós chamamos, tu não vai encontrar em livro isso, né? Qual é a fonte desses materiais, Gustavo? Nenhuma, é Ressignificando Vendas. Nós criamos isso do zero. Nossa equipe pegou bolinha por bolinha, desenhou essa coisa. A gente não tirou uma foto de um livro e botou aqui para você. Se fosse isso, tinha a fonte. Como não tem a fonte, é nós. Então, a primeira passo é a ativação. A ativação é resolvi, decidi, eu vou ser um mobilizador. Eu entrei em ação, eu ativei a ação, ativação. Eu me motivei, então a motiva-ação. Eu entrei em movimento. Quando o gestor entende o papel que realmente tem. Ele sai desse operacional e ele assume a responsabilidade de liderar um resultado crescente. Mais atitude da turma, dele também. Mais postura da turma, dele também. Muita prioridade. Ele, além de muita prioridade, foco, ele muda a prioridade. A gente estava jogando esse jogo da sobrevivência. Agora é o jogo do crescimento. Cada um vai ter um plano, cada um do time. Porque sem isso, nada vai começar. Sem uma faísca e uma potência de chama, que é o gestor que tem que fazer, nada vai começar. Depois, me acompanhando ali, a bolinha 2, vem a estrutura. Aqui, o jogo muda, porque não dá mais para depender só de esforço, né? É preciso construir um sistema de gestão. Reuniões que funcionam,
processos comerciais bem claros, um pessoal treinadinho lá para fazer, discurso treinadinho, campanha bem pensada, com os elementos certos, as palavras certas para ser ditas. Não é aquela campanha, gente, tu sabe do que eu estou falando agora. Seja bem sincero aí. Eu conheço algumas empresas que estão aqui. Bem sincero aí, cara. Tem campanha de vendas que é no dia 2 do mês já, dia 3 do mês, e o cara não pensou a campanha do mês ainda. Ele vai fazer na pressa uma coisa, vai fazer um panfleto ali e vai ser a campanha do mês. A campanha do mês de abril já deveria estar pronta agora, tudo planejado, tudo arquitetado, está tudo engatilhado. Dia 1 de abril, a campanha estoura, porque a equipe já está treinada. E não o contrário, a campanha vai começar dia 15, porque a gente não está com ela pronta até lá. Isso é verdade, né, cara? É verdade. Então, assim, essas coisas não dá para entrar nessa estrutura. Isso aí tem que mudar. Meta bem definida, né? Ritmo de acompanhamento bem claro. Aqui nasce a base da gestão. Os fundamentos da gestão a gente entrega em estrutura. A terceira bolinha é quando o jogo fica mais complexo. Aqui tu tem que ter um treino já. Aqui tem que ser real contigo aí. Tem que ter uma preparação. Porque vender não é mais só vender, né? Não é só ter um produto bom e um preço bom. Às vezes o cara tem produto bom e preço bom e não consegue vender. Tem vendedor teu que não consegue vender o mais barato dos itens que tu tem. Verdade ou não, né? Então, tu tem que aprender a gerar e gerir um funil que tenha momentos muito específicos, portas de entrada e fechamento, que a tua turma entende o que está fazendo. Eles estão conduzindo a oportunidade em meia hora de visita. Mas tem que ter. É lidar com a venda consultiva, é você entender da pessoa antes de você vender para essa pessoa alguma coisa. É muito comum a gente chegar lá, para vendas assim mais transacionais, que a pessoa chega assim: ô, meu cliente, tudo bem? Então, olha aí, ó, olha a campanha do mês. Estamos com esse produto, que campanha, vamos fazer uma caixinha de cada um? O cara vai assim, parece que sei lá, é alguma coisa, sabe? É alguma coisa para o senhor fazer dinheiro. O senhor pega essas coisas que custa 100 e vende por 200 aí. Mas o que é, meu filho, que está me vendendo? Eu vou o senhor ver. Não dá mais para ser assim, né, cara? Esse aqui está uma linguagem figurada, mas é muito assim, né? Não tem uma venda consultiva, não tem uma análise de como está indo o negócio. A gente não discute performance, a gente discute a nova venda. É estruturar a operação que suporta crescimento de verdade. E a maioria trava aqui, né? Porque não tem ferramenta, não tem método, não tem preparo. Principalmente esses dois últimos, sem preparo e sem método. A ferramenta às vezes nem usa. Então, depois disso, vem um nível avançado. Então, o nível avançado, a gente está lá, né? Estamos avançando nas bolinhas ali, né? Aqui o gestor começa a lidar com a mudança de equipe, às vezes é inevitável. Ele começa a lidar com a baixa performance, eu não quero mudar, eu quero trabalhar e desenvolver, então eu tenho que estar ativo. Eu começo a lidar com a alta performance, pessoas que estão performando muito alto e têm egos elevados, eu tenho que saber como lidar. Eu não posso deixar livre. Não, esse cara está indo bem, deixa livre. Vou trabalhar com quem não está vendendo. Não é a gestão boa de fazer. Tomar decisão sob pressão, né? O cara só toma decisão no último minuto. Ou tu decide agora ou te perde. Aí o cara tá bom, então eu faço para ele. É tudo no último minuto. Só na pressão que funciona. Essa negociação tá 2 dias com ele, não decidiu. Ele decidiu agora na pressão. Defesa de mercado, tem que entender disso, né, no avançado. Como é que tu blinda a tua participação. E não assim, vendi 100. Aí na próxima vez que eu fui lá, os 100 eu não tenho mais. Agora eu voltei para 20. E eu tenho que construir agora 40, porque o cara não quer me comprar mais 100. Mesmo que vendeu 80. E a concorrência veio com uma proposta melhor e me amassou. E eu estava bobeando. Então não dá mais para improvisar. Ou você sabe o que está fazendo, ou o resultado oscila, né? E aí vem um ponto que separa de novo os bons dos melhores. Vem aqui os detalhes, né? Presta atenção aí na rodinha, ainda está girando. Rituais, né? Os detalhes. Rituais. Quais são na tua empresa os rituais que sustentam a performance? Os checklists que tu usa, que tu documenta o que tem que fazer. Qual é a disciplina que tu impõe, a cultura que tu forma, né? Qual é a mentalidade? Olha só, qual é a mentalidade da tua turma? Olha, ontem, olha que interessante aí.
O Carlos botou aqui, já vi muito, infelizmente. É isso aí. Diego travou, voltou, travou, voltou. Então voltou. Beleza. Então voltamos aí. Olha só. Ontem eu fiz um teste com uma. A gente tem um grupo de gestores aqui, a gente chama de honra ao mérito. Eles estão fazendo um trabalho comigo há 18 meses. E agora eles estão buscando 20% acima da meta. E a gente tem um encontro todo mês. E aí, no honra ao mérito, de ontem, eu desafiei eles a fazer uma experiência a partir de hoje. Eu não sei o resultado para dizer para vocês, mas eu sei o resultado de outras 10 anos de pesquisinha que eu faço assim. Façam vocês. Chega para o vendedor hoje, amanhã, né? E façam assim: ô vendedor, vou acompanhar você na rota, tá? Não vou tentar não interferir nada. Tenta não interferir. Pelo menos nos 4, 5 primeiros. Eu sei que vai ser ruim, mas tenta não interferir para fazer a pesquisa séria. Eu não vou interferir nos 4, 5 primeiros, eu vou só observar, tá? Faz o teu melhor. Mas a gente vai em quem agora? A gente vai esses caras que têm rota e visitam empresas, tá? A gente vai em quem? Ou liga telefone. A gente vai ligar para quem agora? Ou vamos em quem? Eu vou naquele lá, ó. Então tá. Aquele lá, o que tu acha? Vai comprar ou não vai comprar? Aí ele fala assim, aquele lá não vai comprar nada. Beleza. Aí tu anota, não vai comprar nada. Aí tu atendeu ele, foi lá com ele, observou, tal, saiu da loja, aí tu anota o resultado. Não comprou nada. Beleza. Ou comprou quase nada. Só trocou um item que estava estragado lá. Beleza. Só faz uma anotação. O próximo. Esse próximo aí, esse aí tá com problema. Ele não tá eu acho que está até devendo para os outros. Para nós, não, mas está devendo para os outros. Aí está com um crédito meio ruim na praça. Eu não sei se ele vai comprar, não. Eu acho que não. Aí o cara entra. E aí o resultado de tudo da conversa volta com um não. Não é um bom momento para isso. E esse terceiro aqui. Esse terceiro acho que vai me comprar um 100. 100? Aí tu entra lá, o cara compra 97. E esse quinto aqui, o último teu, né? Esse aí eu acho que é o melhor. Ele vai me comprar uns 300 hoje. 300? Aí o cara sai da loja com 315. E aí tu consegue ver um padrão. E aí tu repete com outros vendedores. E tu vai ver o mesmo padrão. A expectativa que ele tem, e isso está nesse nível avançado, é de mentalidade, a expectativa que ele tem de resultado neste trabalho que ele vai executar agora, ele falando para ti, ele constrói isso na prática depois. É muito difícil, acontece, tá? Mas é muito difícil. E se acontece, não depende do vendedor, depende mais do comprador. De eu entrar assim, não, isso não vai me comprar nada. Aí o cara compra 10 mil. Um número assim totalmente fora do esperado em todos os anos dele. Ele nunca comprou isso. Acontece, venda lucra sim, mas não é o resultado que vai aparecer mais de uma vez em 500. A gente começa a construir a nossa expectativa. Então é aqui que a gestão ganha consistência, juntando todas essas bolinhas ali. Aqui que o resultado começa a escalar. Tu começa a ver nesta etapa da tua construção que o resultado começa a ganhar força. E aí, por fim, vem a aceleração que a gente fala, né? Aceleração de vendas, aqui atrás, ó. O nosso livro do ano, né? A gente tem um livro a cada ano. O livro do ano deste ano é Aceleração de Vendas.